Aqueles que puderem sentar, podem sentar para a gente ver melhor. Nós acompanhamos imagens da sessão de encerramento do 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que acontece em Salvador, na Bahia. Boa tarde, gente! Vamos ouvir. Boa tarde! É uma tarde especial, vermelha, artística, linda, e representa o nascimento do novo, do belo, que está se construindo nesse Brasil. Eu sou o Roberto Baggio, da Coordenação Nacional do MST, e queria dar as boas-vindas a todos os apoiadores e apoiadoras, aliados da nossa luta pela reforma agrária que está aqui presente. E também receber com uma calorosa salva de palmas o Lula e toda a sua equipe de governo. Nós estamos aqui nesse 14º Encontro Nacional do MST, já há uma semana, estudando, refletindo, analisando e projetando os próximos anos da nossa luta. Neste encontro, são 3.600 militantes do Brasil inteiro e mais de 25 delegações internacionais. Uma salva de palmas para todo esse povo. Agora, a Divina segue. Bom dia ou boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde, lutadores e lutadoras. É com muita alegria que a gente acolhe aqui, no nosso 14º Encontro Nacional, os nossos aliados e aliadas na luta pela reforma agrária. E a gente gostaria de dizer que nesses 5 dias nós dedicamos energia para debater o nosso projeto de reforma agrária popular e a construção de um Brasil do tamanho dos nossos sonhos. E a gente gostaria de convidar aqui a nossa companheira, deputada sem terra, Rosa Amorim, e o nosso companheiro da direção nacional, Márcio Santos, para ler a nossa carta aberta ao povo brasileiro. Carta do 14º Encontro Nacional do MST. Salvador, de 19 a 23 de janeiro de 2026, Presidente Lula, aqui vai a carta ao povo brasileiro. Passamos por um momento de mudança de época, marcado por guerras e pelo avanço do imperialismo em nosso continente. A agressão à Venezuela, com o sequestro do presidente Nicolás Maduro e da deputada Cília Flores, foi uma mensagem atroz para os povos de todo o mundo, em especial de nossa América Latina. Seus interesses são o saque dos nossos bens comuns da natureza, petróleo, minérios, terras raras, águas e florestas, mas também a tentativa de impedir o avanço do multilateralismo e da soberania dos povos. O império está decadente e, como não tem saídas para a humanidade, ele aprofunda sua violência, apontando suas armas contra a Palestina, pela ofensiva sionista, financiando tentativas de golpe nos países do Sahel, em especial a Burkina Faso, bem como as inúmeras investidas para desestabilizar países como Cuba, Haiti, Colômbia, México, Irã e tantos outros. No Brasil, este contexto se expressa na consolidação do agronegócio como braço do capital nacional e internacional no campo. Enquanto modelo hegemônico de agricultura, o agronegócio está baseado em commodities,
para o mercado, na destruição e apropriação dos bens comuns da natureza e no uso intensivo de agrotóxicos, que contaminam o solo, a água, o ar e colocam em risco a garantia de uma vida saudável. Também se evidencia pelo avanço da extrema-direita, resultado dessa crise, e que ocupará um papel central nas disputas das eleições de 2026. Todavia, estes enfrentamentos não se darão somente pela via eleitoral, visto que as Big Techs e a mídia hegemônica têm manipulado espaços na sociedade, inclusive entre a juventude brasileira. Apesar da agressão imperialista e do capital transnacional, o povo resiste. Seguem mobilizações crescentes, inclusive dentro dos Estados Unidos. Temos o desafio de qualificar nossa análise. A contradição mais evidente do sistema capitalista em crise está justamente no imperialismo e nas lutas anti-imperialistas. Pois é, em tempos de crise que esse modelo atua de forma ainda mais violenta. E embora esteja em decadência, ele não ruirá se não houver a consolidação de um bloco contra-hegemônico, capaz de enfrentá-lo desde os povos e da classe trabalhadora de todo o mundo. Neste contexto de transformação do mundo, da forma como o conhecemos, devemos reconhecer a força que nos trouxe até aqui, mas também admitir os desafios que devemos superar enquanto organização política, para estar à altura do que a luta de classes exige da classe trabalhadora organizada neste tempo histórico. Esse balanço se faz fundamental para ajustar essa análise e nossa tática do período. A reforma agrária, enquanto projeto estratégico do país, está bloqueada pela burguesia brasileira e pelo avanço do modelo do agronegócio no campo, que controla a maior parte do Congresso Nacional, dos meios de comunicação e do Poder Judiciário. Por essas razões, tivemos poucas conquistas efetivas de políticas públicas massificadas e capazes de enfrentar a pobreza no campo e melhorar a vida do povo. Isso se expressa no fato de ainda termos mais de 100 mil famílias acampadas no Brasil. Esse bloqueio vai na contramão da construção de um projeto de país, uma vez que a reforma agrária popular é a expressão da disputa contra o modelo hegemônico do agronegócio e apresenta um caminho para a superação da crise civilizatória e do colapso ambiental que vivemos. Reforçamos que a força do agronegócio vem do seu projeto destrutivo de morte e violência, subsidiada pelo Estado brasileiro de diversas formas. Nas inúmeras renúncias fiscais, créditos concedidos, perdões de dívidas altamente prejudiciais para o povo brasileiro e a flexibilização da legislação ambiental e agrária, conduzida pelo Congresso Nacional, inimigo do povo e da natureza. Essa hegemonia dificulta a realização de uma reforma agrária popular capaz de enfrentar a concentração fundiária, garantir a produção de alimentos saudáveis para toda a sociedade brasileira, assegurar o plantio de milhares de árvores, milhões de árvores, para o cuidado e recuperação da biodiversidade dos biomas, o combate ao analfabetismo e às violências e a transformação do campo no lugar bom de se viver. Por isso, o palco da luta de classes passa pelo enfrentamento ao modelo do capital do agronegócio, minério e energético, pela democratização da terra, pela defesa do território e pela centralidade da questão ambiental. Somos herdeiros de Canudos, Contestado e das ligas camponesas. Carregamos a responsabilidade e o nome de cada mártir tombado na luta pela liberdade, em especial neste ano de 2026, em que se completam 30 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Por isso, nos mantemos em luta, fazendo o enfrentamento ao capital, ao imperialismo, ao patriarcado, ao racismo e todos os sistemas de opressão.
A reforma agrária popular é o caminho que estamos construindo para a construção de um outro projeto de futuro. São 42 anos nos quais, a partir da derrubada das cercas, conquistamos o direito à terra, ao trabalho, à saúde e à moradia digna de se viver. Temos alfabetizado e escolarizado desde a educação infantil ao ensino superior. Organizamos a solidariedade, desenvolvendo projetos estratégicos com o objetivo de massificar a agroecologia e contribuir para reindustrializar o país. Seguimos insistindo na formação de militantes, quadros e na elevação do nível de consciência da nossa base e dando centralidade à disputa ideológica e cultural da sociedade. Neste 14º Encontro Nacional, que reuniu mais de 3.000 militantes sem terra e diversas organizações aliadas do Brasil e do mundo, referendamos a atualização de nosso programa de reforma agrária popular, de nossas normas gerais e a reformulação de nossa organicidade, para garantir maior participação da militância e da base nas decisões e ações do MST. Estamos decidindo nos recriar, a construir novas formas de organização da nossa base social e fortalecer a construção do poder popular no Brasil e no mundo, massificando a formação de militantes e ampliando a formação de novos quadros para a luta socialista. Isso passa por construir um novo modelo de produção para a agricultura brasileira, pela massificação da agroecologia nos territórios, pela conquista de novos assentamentos, pela formação dos sentidos e da nossa consciência, mas principalmente pela luta de massas que devemos travar contra os nossos inimigos de classe. Por isso, reafirmamos compromissos que devem orientar nossa militância e as lutas necessárias para atravessar este tempo histórico. Primeiro, reafirmar que os objetivos do MST, desde o nascimento, lutar pela terra, pela reforma agrária, hoje de caráter popular, e pelo socialismo, seguem atuais e se ampliam para além do MST. A reforma agrária é uma bandeira de toda a classe trabalhadora brasileira para alcançarmos outro projeto de sociedade. Segundo, o modelo de agricultura do agronegócio, energético e mineral do capital são inimigos de classe e seguiremos enfrentando-os. Para derrotar esse modelo e construir outro projeto de desenvolvimento do nosso país, devemos intensificar as articulações e a unidade da classe trabalhadora e dos povos do Brasil e do mundo. Terceiro desafio: reafirmamos o nosso apoio à candidatura de Lula, de governos estaduais e parlamentares comprometidos com o nosso programa de reforma agrária popular, como forma de acumular forças para enfrentar a extrema-direita, o fascismo e recolocar a construção de um projeto de país soberano e popular. Quarto, a luta anti-imperialista e o internacionalismo como prática seguirão movendo a nossa solidariedade e unidade em brigadas de militantes, em especial com a Venezuela, Palestina, Haiti e Cuba, e com os povos em luta em todo o mundo. Assim, convocamos toda a sociedade brasileira para lutar por melhores condições de vida e trabalho e em defesa da paz, da soberania contra as guerras e as bases militares. Avançar na luta em defesa da natureza e contra os agrotóxicos. Contamos com a participação de todos e todas que nos apoiam, e a classe trabalhadora se somam na luta pela reforma agrária popular, rumo à construção de outro projeto de país. MST! A luta é pra valer! MST! MST! Muito bom, bonito, né? Muito bonito. Vamos seguir com a nossa
com esse cerimonial aqui, presidente Lula, virou um cerimonial público popular. Muito bonito, muito leve, muito agitado. Então, seguindo agora, nós gostaríamos de chamar aqui um grande lutador pelos direitos humanos, parlamentar, lutador do povo brasileiro e ministro da Reforma Agrária, Paulo Teixeira. Acolhermos com a salva de palmas. Boa tarde, MST! Eu quero cumprimentar toda a direção do MST, nas pessoas da Divina, do Márcio Santos, do Bajo, da Rosa Murim, do João Paulo. Quero aqui cumprimentar o nosso querido companheiro, aquele que cuida de manhã, de tarde, de noite, dos interesses de vocês, o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar o querido governador da Bahia, que tanto faz pela reforma agrária e pela agricultura familiar, Jerônimo Rodrigues. A companheira Tatiana Veloso, primeira-dama da Bahia. Os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria da Comunicação Social, Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral, Márcia Lopes, ministra das Mulheres, senador que foi governador por 8 anos do estado da Bahia, senador Jacques Wagner, senador Humberto Costa, do Pernambuco, e em nome de todos os deputados federais, cumprimento Valmir Assunção e João Daniel. Cumprimento também a companheira Vânia Marques, da CONTAG, Anderson Amaro, do MPA, e também o presidente do INCRA, César Aldrigue. O presidente Lula, em 2023, quando chegou, o governo Temer tinha extinto o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Tinha dado todo o estoque de terra para o agro, animado o agro a se armar contra os trabalhadores. Encontramos um recorde de mortes no campo. O presidente Lula recriou o MDA, contratou 700 servidores para o INCRA, criou 2 diretorias no INCRA, de obtenção e de quilombolas. O presidente Lula reformulou o PRONAF, retomou o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o Programa de Estoques Públicos, retomou a reforma agrária. Em 2 anos e meio, o Brasil saiu do mapa da fome. Em 3 anos, nós temos deflação de alimentos no nosso país. É o compromisso do presidente Lula com a soberania alimentar. Reforma agrária para o presidente Lula é terra, mas é desenvolvimento, produção de alimentos, agroecologia, cooperativas, é mecanização, é apoio à chegada do mercado dos produtos da agricultura familiar, porque quanto mais reforma agrária nós tivermos, menos fome nós teremos no país e menos desigualdade social nós teremos no nosso país. Esse é o objetivo do nosso presidente Lula. E nós viemos aqui hoje, e quero parabenizar a equipe do INCRA, nas pessoas do seu presidente César Aldrigue, da Maria Rita e da Maíra, e toda a equipe do INCRA. E nós vamos fazer uma entrega aqui hoje para vocês. E presidente Lula, o combinado nosso na reunião com eles, que é o que não foi possível entregar agora, nós entregaremos no mês de abril para eles. Mas nós vamos anunciar aqui hoje a compra das seguintes áreas: Fazenda Eldorado e Lajeado,
para assentar as famílias do Marielle Vive em São Paulo, onde foi morto um trabalhador. A Fazenda Gleba São Bento, em També, no Pernambuco. A Fazenda Campo de Boi, que mataram o Sebastião no mês de setembro, lá no Pará. A Fazenda Cedro, em Marabá. A Fazenda Pombo Roxo, na Bahia. A Fazenda Salgador, em Presidente Vargas, no Maranhão. A Fazenda Boa Nova 1 e 2, em Salgado, em Sergipe. A anunciar o acordo da maior área de reforma agrária do Brasil, com a compra das glebas Pinhal, Ralo e Rio das Cobras da Araupel, no Paraná, com 1.900 trabalhadores rurais. Será uma área de reforma agrária de 7.000 famílias. A desapropriação das seguintes áreas: Fazenda Nova Alegria, em Felisburgo, onde mataram 5 trabalhadores rurais. A Fazenda Três Irmãos, em Palmeira do Oeste, em São Paulo. A Fazenda Santa Fé, em Galha e Ubirajara, onde mora o Marcinho. A Fazenda Santa Cecília 1 e 2, em Nova Olímpia. A Fazenda Cacimba, em Apiaí. E o Horto Vitória das Missões, em Vitória das Missões, no Rio Grande do Sul. Criar os seguintes assentamentos: assentamento Dina Teixeira, Água Azul do Norte, no Pará. O assentamento União, Ourilândia do Norte, Pará. O assentamento Dalcídio Jurandir, Eldorado dos Carajás, Pará. O assentamento Jair dos Santos Aguinaldo Queiroz, em Bom Jesus do Tocantins, Pará. O assentamento Sertão Bonito, em Conceição do Araguaia. O assentamento Jane Júlia, Fazenda Santa Luzia, em Pau d'Arco, que mataram 10 trabalhadores rurais no nosso país. Essa fazenda está sendo criado o assentamento hoje. O assentamento Céu e Mar, em Conceição do Araguaia. O assentamento Nova Canaã, em Rondon do Pará. O assentamento agroextrativista Elizabeth Teixeira, aonde mataram João Pedro Teixeira, das Ligas Camponesas. Está sendo criado o assentamento hoje. O assentamento Dom Tomás Balduino, na Fazenda Crixás, em Formosa, em Goiânia. O assentamento agroextrativista Território Pesqueiro Maruim, em Sergipe. Cumprimento perfeito de Maruim, que está presente aqui, o deputado João Daniel. E o projeto de desenvolvimento sustentável Acaraú, em Tarauaca e Feijó, no Acre. Hoje, o presidente Lula está entregando um convênio com a Caixa Econômica Federal, cumprimento o seu presidente Carlos Vieira, de R$1 bilhão para fazer moradia nos assentamentos no Brasil. 10.000 moradias, créditos de instalação no valor de 717 milhões, o que dará mais 60.000 famílias. Eu quero dizer que só nesse ano é 1 bilhão e 700 milhões de crédito para a reforma agrária no Brasil. Já receberam crédito para a reforma agrária 170 mil assentados da reforma agrária até agora. O presidente Lula pediu para corrigir o Pronera, e nós corrigimos o Pronera e estamos entregando aqui. Parabenizar o pessoal do primeiro curso de medicina do Pronera, da UFPE. Também há o acordo do Rio Doce, o projeto de retomada econômica e agroecológica dos assentamentos do Rio Doce, no valor de 49 milhões de reais, quase 50 milhões de reais, que o presidente Lula está entregando aqui. Senhoras e senhores,
no mês de abril, tudo que está sendo feito e que está sendo negociado, nós devemos entregar no mês de abril. Paraupebas, o mês de abril. João Santos, Maranhão, Paraíba e Pernambuco, mês de abril. Um acordo com o governo do estado, Salitre, Pernambuco, em Alagoas, 2 fazendas de Alagoas. E no Paraná, nós estamos todos debruçados sobre a negociação. A Gleisi Hoffmann está junto na área da Atala. Por isso, reforma agrária já! Viva o MST! Viva o presidente Lula! Companheiros e companheiras, todos e todas nós nos sentimos afetivamente acolhidos e acolhidas pelo nosso MST do Estado da Bahia. Uma salva de palmas para o MST do Estado da Bahia, que nos acolheu com muito afeto durante esses 5 dias aqui do nosso 14º Encontro Nacional. E agora a gente gostaria de convidar para fazer uma breve saudação. Ele, que é agrônomo, professor, lutador do povo e governador do Estado da Bahia. Gostaríamos de passar a palavra agora para o nosso governador Jerônimo. Boa tarde, MST! Eu queria pedir uma salva de palmas para o presidente Lula. Presidente, quero saudar todos os estados que aqui estão, que vieram de longe, outros de mais perto, para fazer essa construção, essa uma semana de debate, de formação, de discussão e de alinhamento para o movimento na luta pela reforma agrária. Eu me sinto muito honrado em ser governador do estado da Bahia e receber o 14º Encontro Nacional do MST. Quero abraçar aqui a todos os deputados federais. Um abraço, Valmir, em seu nome todos os deputados. Quero saudar aqui os ministros de Estado. Quero saudar aqui minha companheira, minha esposa Tatiana. Saudar os senadores, saudar os secretários de Estado, prefeitos, vereadores. Presidente, minha mensagem é bastante breve. Eu estive aqui na terça-feira e deixei a nossa mensagem na abertura do 14º Encontro. E esse povo, presidente, durante estes dias, traçaram os rumos em luta da reforma agrária. E a reforma agrária não é um termo vazio. No conteúdo da reforma agrária, se trata de formação, de educação, de saúde, de habitação rural. E esse povo se une a nós, governantes desse país e desse estado, com uma palavra uníssona, que é a palavra da produção de alimentos. Somos nós, governantes, que temos o prazer de governar, tendo um movimento aliado dessa luta. Portanto, eu quero abraçar a todos vocês, que vocês possam fazer os encerramentos durante o dia de hoje e de amanhã, e possam saber, podem saber, eu quero abraçar em nome de Eliane, todo o movimento, toda a coordenação, João Paulo, João Pedro, quero agradecer a vocês a escolha da Bahia para sediar esse grande evento. Fiquem com Deus, viva o MST, viva a reforma agrária! E agora a gente gostaria, inclusive, de pedir desculpas, porque a gente convidou o nosso governador, antes da nossa companheira, ela que é mulher, nordestina, herdeiras da luta de Canudos, lutadora pela reforma agrária e da direção nacional do MST, nossa companheira Débora Nunes.
Boa tarde. Pode ser mais forte. Boa tarde, povo sem terra. Eu peço licença aos que vieram antes de nós, nas terras da revolta dos malês e canudos, a nossa Bahia de todos os santos e santas, para saudar o nosso querido companheiro Lula, presidente do Brasil, mas também aos ministros, ao nosso governador Jerônimo, a nossa professora, companheira Tatiane Veloso, a todas as autoridades presentes, parlamentares, movimentos e organizações da classe trabalhadora e aos delegados e delegadas do Encontro Nacional do MST. Dizer que estamos muito felizes em poder partilhar este momento com todos vocês. Estivemos nesses dias do 14º Encontro Nacional do MST, de encontros, reencontros, celebrações, afetos, banhos de cheiro e bênçãos dos orixás, estudando, refletindo e projetando as grandes tarefas que temos junto à classe trabalhadora para o próximo período. Iniciamos com uma importante análise da geopolítica, buscando compreender como o império tem afrontado e colocado em risco a soberania dos povos. E reafirmamos nosso compromisso de luta e o exercício permanente da solidariedade irrestrita aos povos de todo o mundo que lutam e resistem contra o império. Em especial dos povos do continente africano, da Palestina, de Cuba e da Venezuela. Seguimos exigindo a liberdade de Maduro e Cília Flores. Analisamos também o avanço do capital na agricultura, pois sabemos que esse modelo, sabemos e sentimos que esse modelo expresso no agronegócio tem imposto destruição irreparável da natureza e gerado consequências a toda a sociedade brasileira e do mundo. A crise ambiental e climática, fruto deste modelo, já é uma realidade presente em nossos territórios e na vida dos povos do campo, das águas e das florestas. Presidente Lula, o milho para o São João, que semeamos em São José, no 19 de março, já é afetado com a falta das chuvas, com a terra mais seca e o clima cada vez mais quente e árido. Mas não é apenas o campo que sofre as consequências desse modelo. A cidade também tem sentido e sofrido com essas consequências. A cidade, com as altas temperaturas, a crise hídrica e o adoecimento das pessoas por conta do uso irracional de agrotóxico na agricultura, que contamina o nosso solo, contamina o nosso lençol freático e também destrói a biodiversidade. Ao analisarmos nesses dias a conjuntura agrária, política e econômica do Brasil, tivemos ainda mais clareza quanto os interesses e as ofensivas de uma extrema-direita fascista, representantes nacionais dos interesses do império, os quais têm ocupado instituições públicas como o Congresso Nacional, que tem na sua grande maioria inimigos do povo brasileiro, sequestrando o orçamento público, num modo de agir que afronta a nossa Constituição, violenta a sociedade e nega que a classe trabalhadora e todo o povo brasileiro tenham direitos garantidos e possam participar da partilha das riquezas produzidas no nosso Brasil. Tratamos ainda, no nosso chão, da luta pela terra e pela reforma agrária. E nos marcos dos 42 anos do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra, também fizemos um grande balanço que apontam para os desafios deste tempo histórico, onde a reforma agrária se coloca como estratégia fundamental
para o fortalecimento da democracia em nosso país, a soberania e o enfrentamento a grande parte dos problemas estruturais ainda vivenciados pelo nosso povo no campo e na cidade. A reforma agrária popular é um projeto de agricultura para o campo brasileiro, que tem como tarefa primordial e a mais bela dos camponeses e camponeses a tarefa de produzir alimentos saudáveis, compreendendo que o alimento saudável deve ser um direito de todo o nosso povo, mas também de preservar os bens comuns da natureza, revertendo os impactos das crises que vivemos, afirmando a agroecologia como uma matriz produtiva que exige a partilha da terra, seja com as 100 mil famílias sem terra que ainda estão acampadas, aguardando e confiando, esperançosa, que o nosso governo e que o nosso presidente irá garantir o assentamento de todas, mas também com os milhões de famílias identificadas pelo próprio IBGE, que são despossuídas da terra, ou sejam, as demarcações necessárias de terras e territórios indígenas e quilombolas. A agroecologia, como parte do nosso projeto, também nos convoca a buscar permanentemente as condições para vivermos no campo, produzindo alimentos e cuidando dos bens comuns da natureza. Por isso, querido presidente Lula, as políticas públicas, como o crédito rural, precisam estar alinhadas com a estratégia de um projeto de campo que contemple as dimensões produtivas, econômicas, mas sobretudo social, cultural e ambiental. Nós queremos um campo com gente, como o melhor lugar do mundo para se viver. Plantar árvores e produzir alimentos saudáveis deve ser parte da construção da soberania do nosso país. É por isso que aqui nestes dias também discutimos projetos estratégicos que podem colocar a agricultura familiar e a reforma agrária num patamar de cooperação com o governo Lula, produzindo massivamente bioinsumos, enfrentar e superar a marca de apenas 3% dos agricultores e agricultoras no Nordeste brasileiro terem acesso à mecanização. Nós não queremos que a nossa juventude, que as nossas crianças tenham como alternativa apenas a enxada. E esses dados também refletem a realidade de outras regiões. Queremos também construir agroindústrias por todo o país, para agregar valor à nossa produção, gerar renda e não ficarmos refém dos interesses de grupos e do agronegócio que preferem exportar o que produz e inflacionar o preço dos alimentos para desestabilizar o nosso país. Agroindustrializar o campo brasileiro é também um caminho para fortalecer a permanência da juventude no campo. E é por isso que a gente reforça que a juventude quer trabalho, quer estudar. E é por isso que o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, é uma política estruturante para a gente superar cada vez mais a distância entre o campo e a cidade. Zerar o analfabetismo precisa ser tarefa de todos e todas. Para tanto, massificar a alfabetização de jovens e adultos é urgente. Precisamos também enfrentar o analfabetismo digital, que através das fake news tem fortalecido as ações fascistas e as tentativas de destruição de um projeto de país que estamos a construir. Enfrentar todas as formas de violência que afetam o nosso povo é urgente. O racismo, a LGBTfobia, o machismo e, em especial, todas as formas de violência contra as mulheres. O crescente número de feminicídios não podem ser naturalizados. Bom, essas são algumas, e a gente não vai conseguir trazer aqui, expressar todas, mas entendemos que essas são algumas das necessidades do nosso povo sem terra. E posso dizer que seriam também oxigênio para as lutas vindouras. Um bom combatente precisa estar apto e em condições e animados e animadas para fazer o bom combate, além de consciente do seu dever e responsabilidade.
E como já ouvimos do nosso presidente Lula em outros momentos, 2026 será o ano da colheita dos frutos que semeamos nesse último período. Entendemos que isso principalmente no primeiro semestre. Porque como parte da nossa tática, definida desde 2023, de defender o governo Lula da extrema-direita fascista desse país, garantindo a nossa autonomia e também conquistas para o nosso povo. Os 3.000 delegados e delegadas do 14º Encontro Nacional do MST, com um parêntese, presidente, para dizer que com mais de 60% de mulheres neste encontro, reafirmamos aqui o nosso compromisso, a nossa mística e a nossa disposição, a mesma com a qual fazemos a luta pela terra e a reforma agrária no nosso país, mas assumimos também a disposição de nos lançarmos de corpo e alma nas eleições para reelegermos o presidente Lula para o seu 4º mandato e também buscando eleger um Congresso que não seja inimigo do povo, mas compromissado com o povo brasileiro, além de governadores e do nosso campo, que vai contribuir com essa reconstrução, com esse fortalecimento do nosso país. Presidente Lula, estamos juntos. Pode ousar, porque estaremos juntos nas batalhas necessárias que esse período histórico exige de nós. Um forte abraço e vamos à luta, companheirada! Luta! Luta! Estamos acompanhando a participação do presidente Lula no 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. E para você ficar sabendo quais as obras e as entregas do governo do Brasil aí na sua cidade, é só acessar o Comunica BR no site comunicabr.presidencia.gov.br ou pelo QR Code que você vê aí na sua tela. Do MST. Desde os anos 80, acompanhou nós no nascimento, no nosso crescimento e até hoje. Está com nós nessa grande batalha pela reforma agrária. Também esse grande ser humano é a expressão coletiva do que é uma figura do trabalho no Brasil. Uma grande referência do povo brasileiro, um orgulho e uma síntese histórica de uma grande beleza humana que a sociedade brasileira preparou, lapidou. E também está envolvido em grandes batalhas internacionais. A luta para eliminar a fome no mundo e também para construir um mundo de paz. Vamos acolhê-los com uma calorosa salva de palmas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Queridas companheiras e queridos companheiros, trabalhadores rurais do Movimento Sem Terra e de outras entidades do movimento na luta pelo campo nesse país, vamos deixar a bandeira rolar. Vem daqui, Stucker. Nós acompanhamos imagens do ato de encerramento
do 14º Encontro Nacional do MST, que acontece em Salvador. Nesse momento, uma bandeira do Brasil é exibida aí entre os participantes. Vamos acompanhar o presidente Lula. Que participam do 14º Encontro Nacional do MST, companheiros ministros do meu governo, Sidônio, Márcia, Boulos, companheiro Rui Costa, Paulo Teixeira, Gleisi Hoffmann, companheiro da direção do Movimento Sem Terra, companheiro João Pedro Stedley e João Paulo, que me parece que são os remanescentes da velha diretoria do MST, finalmente uma renovação aqui, mas o João Paulo conseguiu ficar, veja que coisa, esse João Paulo é esperto, viu? Esse João Paulo é que nem o Fidel Castro, muda, mas ele fica. O João Pedro disse que é que nem o Lula, tudo muda no PT, mas o Lula fica. E o João Paulo, tudo muda no Sem Terra, mas o João Paulo fica. Bem, você sabe que eu tenho uma crise agora profunda, sempre de ser o último orador. Eu estou brigando comigo mesmo, porque eu todo dia ouço muita gente falar, e quando eu vou falar, o pessoal já falou tantas as coisas, que eu tenho que inventar outras coisas para falar. Eu já combinei com a direção do MST, que ainda no mês de fevereiro, eu quero ter uma reunião com o agrupamento do movimento rural nesse país, para discutir com mais precisão tudo o que foi feito e para discutir o que precisa ser feito no próximo período nesse país. Vocês se lembram que quando eu tomei posse em 2023, eu chamei o ministro da Reforma Agrária, chamei a presidência do INCRA e pedi para eles que eu desejava um levantamento de todas as terras no Brasil possíveis de ser disponibilizada para a reforma agrária, aquelas que estavam em conflito, aquelas que estavam sendo adjudicadas, aquelas terras que era necessário a gente desapropriar, comprar ou fazer acordo para que a gente pudesse fazer o máximo possível de assentamento. Isso falado parece ser muito fácil. Parece ser muito fácil de fazer. Acontece que quando os companheiros tomassem posse, a primeira dificuldade que eles encontraram é que o INCRA não tinha estrutura sequer para fazer 10% das coisas que eu queria que fosse feito. Então é preciso reestruturar, fazer concurso, contratar mais gente, para você começar a fazer um levantamento. Na conversa com os bancos públicos brasileiros, sobretudo com o Banco do Brasil, que está aqui a nossa companheira Tassiana, a mulher que mais empresta dinheiro para o FAT nesse país, que merece uma salva de palmas, é a primeira banqueira, junto com a Caixa Econômica Federal, que é outro companheiro valoroso, e eu acho que pela primeira vez a gente vai no Encontro do Sem Terra aplaudir o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, porque no nosso governo eles funcionam a serviço do povo trabalhador desse país. Vocês viram os anúncios das casas feitas pelo companheiro João Paulo, vocês viram os anúncios de muitas coisas que foram feitas, mas eu sei que falta fazer muito mais. Inclusive, eu pretendo ir no Pontal do Paranapanema e pretendo também ir a uma cidade, Andradina, em São Paulo, fazer duas coisas. A gente tem interesse de ainda este ano distribuir 300 mil embriões para melhorar a qualidade do rebanho leiteiro dos pequenos produtores rurais brasileiros que vivem da produção de leite. E isso é muito mais rápido do que inseminação. E eu vou tentar fazer essa experiência, sabe, lá em Andradina, que também vamos tentar financiar uma fábrica de laticínio de leite em pó, uma fábrica de leite em pó aos pequenos produtores.
vamos satisfazer o companheiro Baggio e resolvido totalmente a questão da reforma agrária naquela terra da empresa do Paraná, Araupel, que há tantos anos esse moço briga para resolver, está resolvido uma parte, custou 584 milhões de reais para resolver uma briga dessa que vai assentar quase 3 mil pessoas. Mas eu sei que ainda falta muita coisa. E por isso vocês precisam compreender de que tudo acontece de acordo com a correlação das forças políticas existentes no nosso país. Nós precisamos estar convencidos de verdade. Se a gente não se envolver na política, se a gente não tomar consciência de que a gente precisa ter noção de que gostar da política não é gostar de coisa errada. Gostar da política é assumir a responsabilidade de definir o projeto que a gente quer para o nosso movimento, mas do projeto que a gente quer para o nosso país. Não adianta a gente sonhar muito e depois do resultado eleitoral coloca 574 deputados como bancada ruralista e apenas 2 sem terra eleitos como deputado federal. O Jean Daniel sabe como é difícil, o Valmir sabe como é difícil. Então é preciso que a gente comece a pensar corretamente na política. E eu fiquei muito feliz hoje, companheiro João Paulo, quando vocês me apresentaram um conjunto de companheiros do Sem Terra que vão ser candidatos nas próximas eleições. Graças a Deus, vocês tomaram a decisão de entrar na política, porque sabe qual é a desgraça de quem não participa da vida política? Vocês sabem qual é a desgraça de quem não gosta de política? É que é governado por quem gosta. E se quem gosta, sabe, não gosta de nós, não vai acontecer nunca as coisas que nós queremos. Foi por isso que eu descobri criar o PT. Eu fui a Brasília brigar contra uma lei de greve. Saí de São Bernardo disposto a visitar o gabinete de 513 deputados. Quando eu cheguei lá, Jerônimo, eu descobri que só tinha 2 trabalhadores no Congresso Nacional. O Aurélio Pérez, que era metalúrgico do PMDB de São Paulo, e o Benedito Marfilho, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. Aí eu fiquei com a cara de tacho, porque eu entrava no gabinete dos deputados e eu falava, companheiro, você não pode votar essa lei de greve, essa lei não vai deixar bancário fazer greve, essa lei não vai deixar metalúrgico fazer greve. E o cara falava assim para mim, eu não preciso do voto de vocês. Eu não fui eleito pelo voto de vocês. Aí eu voltei para casa e falei, então não tem jeito. Eu vou ter que criar um partido. E criei um partido. E eu tenho dito isso para a juventude brasileira. A juventude rebelde, que muitas vezes não gosta de política, que muitas vezes diz que odeia política. Sabe, o político que ele quer está dentro dele, não está dentro de mim. Então ele tem que entrar na política, ele tem que ser candidato a alguma coisa, ele tem que participar, porque a omissão leva a gente a ver o que aconteceu nesse país. Essa é uma coisa que nós precisamos aprender. E eu fico feliz que o Movimento Sem Terra tenha tomado a atitude de participar mais ativamente da luta eleitoral para eleger companheiros e companheiras. A segunda coisa, companheiros, é que muitas vezes a gente vai num encontro maravilhoso como esse e a gente fala de tudo. A gente consegue falar de tudo. A gente consegue criticar tudo. E uma coisa que falta a gente fazer é falar as coisas boas que nós fizemos. As coisas boas. Quando a gente critica o agronegócio, 90% das críticas é verdadeira. Mas a contrapartida é dizer o que nós fizemos. O que acontece nesse país por conta do pequeno e médio produtor rural brasileiro. Quem é que produz alimento? Quem é que luta contra o agrotóxico?
Quem é que tenta de produzir o alimento que vai para a nossa mesa? Somos nós. E é preciso que o mundo saiba que somos nós que fazemos isso. É preciso. Porque o agronegócio produz para exportar. E os pequenos produzem para a gente comer. E isso precisa ficar claro para a sociedade brasileira. E nós temos que repetir todo dia, todo o discurso que vocês fizerem. Você tem que colocar o que acontece na mesa de cada um, quando você recebe financiamento, quando você recebe financiamento para comprar máquina, quando vocês têm o PAA, vocês sabem a diferença. Porque nós tivemos 8 anos de Temer e de Bolsonaro. E vocês sabem como é que era esse país. E vocês sabem a diferença com apenas 3 anos do nosso governo. Essa coisa é que faz a diferença nas conquistas que nós vamos ter daqui para frente. Isso não vale só para nós, dos trabalhadores rurais, vale para os metalúrgicos. Você sabe que quando eu era presidente em 2010, a indústria automobilística produzia 3.600.000 carros em 2010. Quando eu voltei em 2023, a indústria automobilística produzia só 1.600.000. Menos da metade do que produzia 15 anos atrás. Aonde é que foram esses trabalhadores? Aonde é que eles foram? Faziam parte dos 33 milhões que estavam passando fome nesse país. Quando nós deixamos a presidência em 2010, a gente tinha 82 mil trabalhadores trabalhando na indústria naval. Eu fui agora a Rio Grande, uma cidade portuária do Rio Grande do Sul. Nós chegamos a ter 15 mil trabalhadores. Caiu para 200. E agora vamos voltar para 15 mil outra vez. Porque nós estamos outra vez fazendo navio aqui no Brasil. Fazendo grande, pequeno e médio navio. É importante a gente saber, a última vez que o Brasil tinha crescido acima de 3%, esse é um dado que vocês não podem esquecer. A última vez que esse país tinha crescido acima de 3% no PIB, foi em 2010, quando eu era presidente da República, que a gente cresceu 7,5%. Depois que eu deixei a presidência, o Brasil só vem crescer acima de 3% em 2023, 2024 e 2025. E se Deus quiser, vai continuar crescendo outra vez. É importante lembrar que o salário mínimo ficou 7 anos sem reajuste acima da inflação. Se não fôssemos nós aumentar o salário mínimo de acordo com o PIB, Valmir, você sabe quanto é que estaria o salário mínimo hoje? R$800. Portanto, o salário mínimo, com o aumento além da inflação, foi para 1.621, que é muito pouco. Mas é o dobro do que era sem a gente colocar o PIB. Vocês sabem uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo nesse momento histórico. É a menor inflação acumulada da história do Brasil, João Paulo, nos próximos 4 anos. Ou seja, a menor inflação do Brasil acumulada nos 4 anos é nesse período. É o menor desemprego da história do Brasil. É a maior quantidade de trabalhadores em atividade. É a maior massa salarial. É a maior exportação. E a maior entrada de capital externo direto para investimento no Brasil. É o maior crédito do Pronaf. E nós sabemos que isso resulta no crescimento do PIB. Nós sabemos que isso resulta na queda da inflação de alimentos. E nós sabemos que isso resulta na melhoria de qualidade de vida do nosso povo. É por isso que nós precisamos ter a política em mente. Ou nós assumimos, ou eles assumem. Ou nós assumimos, ou eles assumem. E, portanto, é muito, muito sério a gente levar a sério o que pode acontecer este ano no Brasil. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na América Latina. Vocês estão acontecendo o que aconteceu no Chile.
o que aconteceu na Argentina, o que aconteceu com a Venezuela, o que aconteceu com o Paraguai, o que aconteceu com o Equador. Vocês estão acompanhando o que aconteceu com a Costa Rica, em Honduras, e o que está acontecendo no mundo com a eleição do presidente Trump para presidente dos Estados Unidos. Vocês estão acompanhando e vocês estão percebendo que nós estamos vivendo um momento muito crítico na política mundial. Ou seja, o multilateralismo está sendo jogado fora pelo unilateralismo. Ou seja, está prevalecendo a lei do mais forte. A Carta da ONU está sendo rasgada. E ao invés da gente corrigir a ONU, que a gente reivindica desde que eu fui presidente em 2003, reforma da ONU, com a entrada de novos países, com a entrada de México, do Brasil, de país africano, o que está acontecendo? O presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU e que ele, sozinho, é o dono da ONU. Então, o que nós precisamos é ter em conta a fragilidade política dos partidos no mundo hoje. Eu estou há uma semana telefonando para todos os países do mundo. Já falei com muitos países. Já falei com a figura mais importante. Já falei com Putin. Já falei com Xi Jinping. Já falei com o primeiro-ministro da Índia. Já falei com o presidente da Hungria. E já falei com muitos outros presidentes, com a Cláudia do México. Ou seja, tentando ver se é possível a gente encontrar uma forma de se reunir e não permitir que o multilateralismo seja jogado para o chão para que predomine a força da arma, da intolerância de qualquer país do mundo. O Brasil não tem preferência de relação. O Brasil quer ter relação com os Estados Unidos. O Brasil quer ter relação com Cuba. O Brasil quer ter relação com a China. O Brasil quer ter relação com a Índia. O Brasil quer ter relação com a Rússia. A gente não tem preferência. O que a gente não aceita mais é voltar a ser colônia para alguém querer mandar na gente. Eu não quero guerra. Eu sou um homem da paz. E é importante a gente saber que toda vez que o presidente Trump fala na televisão, ele fala: eu tenho o exército mais forte do mundo. Eu tenho os melhores aviões do mundo. Eu tenho os navios mais fortes do mundo. Ele agora falou em Davos: eu tenho armas que vocês nem sabem o poder dessa arma. Eu fico olhando e falo: eu não tenho nada. Eu tenho um exército, a marinha, a aeronáutica, que muitas vezes não tem dinheiro nem para comprar bala para treinar. Então eu não quero fazer guerra armada com os Estados Unidos. Eu não quero fazer guerra armada com a China. Eu não quero fazer guerra armada com a Rússia. Eu não quero nem com o Uruguai nem com a Bolívia. Eu quero fazer guerra com o poder do convencimento, com argumento, com narrativas, mostrando que a democracia é imbatível. Se a gente não quiser se impor aos outros, mas a gente compartilhar aquilo que a gente tem de bom. É importante lembrar que Mahatma Gandhi derrotou o Império Inglês sem dar um tiro, quase pelado. Ele conseguiu mobilizar toda a Índia e derrubou o Império Inglês. É assim que a gente quer fazer política, na paz, na conversa, no diálogo, e não aceitando imposição de qualquer país sobre outro país. Nós não queremos mais guerra fria. Não queremos mais guerra fria. Nós não queremos mais Gaza. Vocês viram a fotografia do que eles vão tentar fazer em casa? Um resort. Ou seja, derrubaram, mataram mais de 70 mil pessoas para dizer: nós vamos agora recuperar Gaza e fazer hotel de luxo. E o povo que morreu? E as pessoas pobres que estão lá, vão morar onde?
Aqui no Brasil, mesmo quando a direita é intolerante, ela desapropria, ela paga. Lá não, lá eles mataram. E ao invés de recuperar cada, poderia chamar o Brasil. Ô Lula, vem aqui, ensine a gente como é que constrói casa para pobre. Nós iríamos fazer o Minha Casa Minha Vida e colocar o povo pobre para morar decentemente, como a gente coloca aqui no Brasil com o programa Minha Casa Minha Vida. Portanto, companheiro do Movimento Sem Terra, se prepare, porque nós estamos vivendo um momento delicado. Eu, sinceramente, eu fico toda noite indignado com o que aconteceu na Venezuela. Eu não consigo acreditar. O Maduro sabia que tinha 15 mil soldados americanos no mar do Caribe. Ele sabia que todo dia tinha uma ameaça. Todo dia tinha uma ameaça. Ou seja, os caras entram à noite na Venezuela, vão no forte, que é um quartel onde morava o Maduro, e levam o Maduro embora. E ninguém soube que o Maduro foi embora. Ou seja, como é possível a falta de respeito à integridade territorial de um país? Não existe isso na América do Sul. A América do Sul é um território de paz. A gente não tem armas nucleares, a gente não tem bomba atômica, a gente só tem gente pobre que quer trabalhar e quer viver, que quer comer, quer almoçar, quer jantar, quer estudar. A gente não quer guerra. Então o que nós temos para mostrar para eles é o nosso caráter e a nossa dignidade. A gente não tem arma, mas a gente tem caráter e dignidade, e a gente não vai baixar a cabeça para ninguém, quem quer que seja. A gente vai conversar olho no olho, de cabeça em pé, respeitando o povo brasileiro e a nossa soberania. Isso vale para todos os países do mundo. E por isso, companheiros e companheiras, eu estou vivendo um momento muito bom na minha vida. Eu quero dizer para vocês, companheiros do Sem Terra, eu nunca tive tão bem na minha vida. Vocês percebem que eu tenho 80 anos. Compara eu com o João Paulo. O João Paulo parece um velhinho, e eu pareço um garotão aqui, sabe? O João Paulo, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Se morasse perto de mim, dormia menos, fazia mais ginástica, mais musculação, corria todo dia de manhã, preparado. Porque agora, pela quantidade de mulher que eu vi na direção do PT, você está ferrado, cara. Na direção do MST. Pela quantidade de mulher que vocês elegeram na direção do MST, você está ferrado, cara. Você vai agora acordar mais cedo, você vai ter que trabalhar mais, porque as mulheres não são fáceis, cara. Não sei quem foi que inventou, que a mulher é um sexo fraco, mulher não sei das contas. Quando essas bichinhas querem as coisas, quando essas bichinhas ficam equivocadas, vocês sabem que elas podem tudo o que elas quiserem. E por isso, eu queria dizer aos homens do Movimento Sem Terra, a luta contra a violência contra a mulher, a luta contra o feminicídio, não é uma coisa das mulheres, é uma coisa dos homens. Nós temos que criar vergonha e defender as nossas companheiras. Nós temos que defender as nossas companheiras, porque não é possível a quantidade de gente que morre todo dia, a quantidade de mulher violentada, e nós achamos que é elas que vai resolver fazendo passeata. Não, somos nós. Em cada discurso que a gente fizer, na porta de fábrica, na igreja, na porta da loja, no congresso, a gente tem que dizer: homem que bate mulher não é homem. Não é homem. Eu até brinco, nessa campanha eu vou dizer alto e bom som: o cara que levanta a mão para bater numa mulher
não precisa votar em mim para presidente da República. Será um voto amaldiçoado se eu aceitar um voto desse. E nós temos que saber que somos nós, homens, que temos que comprar essa briga. Falar com os nossos companheiros, um local de trabalho. Ah, eu estou com raiva, não tem... Mete a cabeça na parede, porra. Está com raiva, mete a cabeça na parede. Ah, faz assim. Por que querer se vingar da companheira? Então, companheiro do Sem Terra, meus queridos companheiros, eu estou com vocês desde a fundação. Eu estou vendo a cara de vocês, muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. Eu já era um sem terra. Aliás, eu já vim de Pernambuco, porque eu não tinha terra. Não tinha terra, não tinha vaca, não tinha jumento, não tinha égua, não tinha porra nenhuma, nem uma cabra eu tinha. Nem uma cabra. E ainda um dia uma jumenta tentou me comer. Eu fui pegar água, a bicha me derrubou e a bicha queria comer minha barriga. Tão azarado que eu sou. Agora veja, eu cheguei em São Paulo, sobrevivi, labutei, morei em casa que encheu d'água, morei em rua que encheu d'água, levantei meia-noite com cocô boiando, com rato nadando, com barata nadando, e eu estou aqui, bonitão, presidente da República pela terceira vez. E se preparem, porque nós queremos ser tetra e vamos disputar esse ano as eleições. Vamos disputar as eleições. Não sei com quem. Vai ter um tal de março ou abril, que os partidos vão fazer convenção, todo mundo vai escolher o candidato. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: venha quem vier. Venha quem vier. Nós vamos mostrar que esse é o ano da verdade. Nós vamos mostrar que a mentira não vai prevalecer. Nós vamos mostrar que quem tiver o seu celular para contar mentira, fazer fake news, pode começar a guardar o celular. Porque esse ano é o ano da verdade e nós vamos desmascarar todos eles, porque o que nós precisamos é garantir que o povo brasileiro continue mudando de vida, continue melhorando. E se nós chegamos até agora na situação que nós estamos, companheiros, eu vou dizer para vocês, só Deus pode dizer que a gente não vai fazer mais, porque se depender de mim, vocês podem ficar certos que a gente vai fazer muito mais. Essas crianças do Movimento Sem Terra, que me trouxeram até a porta da entrada desse salão para essa reunião, eu tenho fé em Deus, de que essas crianças haverão de ter uma qualidade de vida melhor do que a que nós tivemos, mais educação do que nós, e que eles sejam mais respeitados do que nós. Por isso, companheiro da direção do Sem Terra, muito obrigado pela existência de vocês. Eu tenho certeza que se não fosse vocês, o Brasil possivelmente não tivesse chegado aonde nós chegamos. Eu, portanto, sou grato a todos aqueles que um dia tiveram coragem de levantar a cabeça e lutar. Como minha mamãe dizia, teima, Lula, teima. E a gente tem que teimar, porque não tem ninguém para dar nada de graça para a gente. Ou a gente conquista, ou a gente não tem nada. Por isso, viva o 14º Congresso do Sem Terra e se preparem para a luta esse ano. Um abraço e parabéns à nova direção do Movimento Sem Terra. Um beijo no coração. É isso, nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente Lula no encerramento do 14º Encontro Nacional